Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai falar sobre a lua cheia e esse mês de março tem vários eventos importantes no céu. O ingresso de Saturno em Peixes, que vai ficar aí um pouco mais de 2 anos, e Plutão vai ingressar também em Aquário. Ele vai fazer uma pequena investida, vai retrogradar e depois, em 2024, ele põe os 2 pés em Aquário e vai ficar aí até 2040. Então, é um movimento, né, bastante importante. E a lua cheia, ela é um evento, né? Ela é um ponto de poder no tempo, ela é o ápice de algo que começou lá na lua nova. Então, nós vamos ver aí como é que as coisas vão se desenvolver. Na lua cheia, vejam que o céu, em plena noite, fica às claras, né? Então, quem nasce nesse período tem a ver com celebração, com deixar as coisas com muita clareza. E a lua cheia costuma trazer exaltação de ânimos, né? O emocional das pessoas fica muito mais sensível, assim como todos os líquidos do organismo e do planeta, as marés, as seivas das plantas. E como a gente tem mais água, né, líquido no nosso corpo, a lua influencia muito os nossos humores, né? Então, a lua cheia traz essa pegada. Por isso que é bom quando você quer dar uma festa, quando você quer que algo venha muita gente, a fase cheia é a melhor, sabe? E a lua cheia, ela vem ser o ápice de um ciclo que começou ali na lua nova. Nós vimos que no dia 20 de fevereiro tivemos o Sol e a Lua em Peixes em conjunção a Saturno. E uma das coisas mais difíceis que a gente enfrentou aqui no Brasil foi aquela tragédia de chuvas lá em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, onde eu já morei. Um grande abraço para aquela cidade amada e para as pessoas queridas de lá. E vejam que isso trouxe uma série de provações para o povo, né? E mortes e desabrigados e uma situação bastante complicada. E além disso, em outros vídeos eu falei sobre a visita de Marte em Gêmeos, que termina agora em março. Está desde agosto. E Marte na casa do povo, né? E isso também configura essa tragédia, né, que aconteceu por lá. Pois então, a gente vê aqui no mapa da Lua Nova que o Sol e a Lua estavam juntinhos, não é? Olha aqui o mapa da Lua cheia, que vai ser em 7 de março, às 9h42, horário de Brasília. Olha aqui, ó, a Lua em Virgem, oposta ao Sol lá em Peixes. Então, aqui na Lua Nova, eles estavam juntinhos. Aí a Lua andou, 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 até chegar aqui no signo oposto e complementar, né, de Peixes, que é Virgem. Então, a Lua cheia é o ápice daquilo que a gente começou na Lua Nova, das nossas vidas, enfim, no planeta todo, né? E a Lua em Virgem, o que ela traz para Peixes? Critério, discriminação e seletividade. E o que o Sol em Peixes traz para a Lua? Compreensão, amorosidade, imaginação. Então veja que é um complemento. O Sol em água e a Lua em terra. E vejam que essa configuração está aqui num aspecto de quadratura com o tal Marte em Gêmeos. Marte ainda na casa 4 do nosso Brasil. Então, esse é um aspecto um pouco inflamável. Esse é um aspecto que pode trazer muito falatório, muita discussão, muitas falácias, e os ânimos podem ficar bastante exaltados, sabe?
E mais uma vez situações que envolvam o povo. Mais uma vez situações que envolvam as bases da nação, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a energia da palavra, porque vai estar tudo muito over por conta já da natureza da lua cheia, e o Marte vai estar colocando pilha, vai estar colocando lenha nessa situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se envolver em discussões ou situações ou de risco, ou que uma palavra errada cause uma confusão e até mesmo uma ruptura. Então vejam lá no mapa de vocês onde está 16 graus de peixes é onde vai estar o Sol. 16 graus de Virgem é onde estará a Lua. E aqui Marte a 21 graus de Gêmeos. Pois então, essa lua cheia vai ter 4 planetas em peixes, e isso vai dar o tom dessa lua cheia. O Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno. Gloob, gloob! Porque é muita água, é muita emoção, né? Peixes é um signo ligado à espiritualidade. Ele rege a casa 12, que é a casa do karma, das finalizações, da interiorização, das terapias. A casa 12 também tem toda a sorte de pessoas menos favorecidas, tipo os hospitais, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, né? Então, Peixes lida com essa compreensão profunda do sofrimento humano. E para a gente entender um pouquinho a dinâmica de Peixes, né? Tem o horóscopo das lâmpadas, que eles perguntam: quantos piscianos são necessários para trocar uma lâmpada? O quê? A luz está apagada? Peixes é assim, né? Desligado. Né? Peixes vivem em outras realidades, né? Vive num mundo, às vezes, da imaginação. Peixes têm muita dificuldade de ancorar a vida na matéria. Por isso que o oposto e complementar é Virgem. E Virgem tem a ver ali com a casa 6, a do serviço, a da saúde, a da consciência corporal, a da funcionalidade. Então, uma das palavras-chave aqui da Lua em Virgem é que ela é muito perfeccionista, exigente, detalhista, muito crítica. Então, Peixes empresta a amorosidade para a crítica virginiana, traz a compreensão para a exigência virginiana. Por isso que são signos opostos e complementares. Então, para essa alunação, aqui Dona Cunningham diz o seguinte: tenho compaixão por mim mesmo e pelos outros. Abandono padrões de perfeição impossíveis e impraticáveis, né? Então, a Lua tem a ver com isso. E aqui no horóscopo das lâmpadas, né? Quantos virginianos são necessários para trocar uma lâmpada? Vamos ver. Um para girar a lâmpada, um para anotar quando a lâmpada queimou e a data em que ela foi comprada, outro para decidir de quem foi a culpa da lâmpada ter sido queimada, 10 para decidir remodelar a casa, enquanto o resto troca a lâmpada. Porque Virgem é assim, são os detalhes, é o método, né? É a praticidade, é a análise. Então veja como é diferente Virgem de Peixes, mas eles se complementam, não é? Pois então, o ingresso de Saturno em Peixes é muito importante isso. Vai ser dia 7 de março de 23, nessa data da lua cheia, e vai até 25 de março de 25. E isso me lembra muito aquele filme O Velho e o Mar. É uma história muito interessante, né? Esse senhor, todo dia ele saía para pescar e não pescava nada. E ele já estava assim com o filme queimado, digamos assim, lá na aldeia, né? E até que um dia ele vai
e pega um baita de um peixão, sabe? Então esse Saturno em Peixes tem muito a ver com isso. Peixes é um oceano de possibilidades e também de confusão. E Saturno é estrutura e persistência. Então Saturno em Peixes vai nos exercitar muito nisso, sabe? E o grau sabiano para essa lua cheia diz o seguinte: momento de proteção. Nos graus sabianos, quando você tem 1 grau e mais um pouquinho, você já vai para o próximo. Então, essa lua nova está nos 16 graus e poucos de Peixes e de Virgem. Então, a gente considera o grau 17, sabe? Aqui é a interpretação do Dani Rudyard. Peixes, né? Momento de proteção. Páscoa. Ricos e pobres mostram igualmente o melhor que possuem. Um símbolo de momentos elevados na vida, quando o homem desafia a si mesmo e renova sua fé em circunstâncias. Automelhoria. Muito bom. Então, esse Sol em Peixes nessa lua cheia vai trazer essa pegada. E os 17 graus de Virgem, momento de experimentação. Uma erupção vulcânica libera energias telúricas poderosas. Explosão irresistível de impulsos contidos. Criativa ou regeneradoramente. Deliberação de complexos. Vontade de totalidade. Que beleza, né? Aqui está o Eremita, que é um arcano do tarô, tem muito a ver com Saturno ingressando em Peixes, né? Fortalecendo essa pegada pisciana dessa lua cheia. E o Saturno em Peixes, ele está numa posição de peregrino. Peregrino é quando você não está nem na casa que te pertence, né? Nem no signo, você está ali como um estrangeiro. É como se você estivesse vagando pela sua jornada, sabe? E veja, o planeta da estrutura, num signo de água, isso pode trazer muitas coisas envolvendo o oceano, os mares. Saturno pode trazer muitas coisas ligadas a limites, não só marítimos, mas situações de guerra, né? Guerras no mar, né? Navios de guerra. Então, olha os períodos que Saturno esteve em Peixes. É a cada 30 anos. De 64 a 67, de 93 a 96, de 23 a 26. Na astrologia medieval, Saturno é visto como pai, e Saturno em Peixes muitas vezes tem a ver com a ausência do pai, né? Ou por omissão, ou por luto, ou por separação. Ou o pai está lá o tempo todo, mas esse pai, ele não tem muita firmeza. Esse pai parece que essa criança é órfã, digamos assim, sabe? Então, Saturno peregrinando em Peixes, o que eu não estou conseguindo compreender? Que limites eu não estou conseguindo alcançar? Então, é um período de grande reflexão. E olha que interessante, Peixes tem a ver com os vícios, a adicção, alcoolismo, toda sorte de vícios. E os Alcoólatras Anônimos, essa associação foi fundada em 1935 com Saturno em Peixes. Olha que interessante, não é? Então, é aquela coisa, Peixes, Netuno e a Casa 12 têm a mesma natureza. Vícios, internações, escapismo, finalização, terapia, loucura, dissociação. Então, esse é o lado difícil de Netuno, Casa 12 e Peixes, né? Outra coisa interessante, Saturno tem a ver com engenharia, com estrutura. E 2 obras colossais de referência ocorreram com Saturno em Peixes.
a represa Hoover, lá no Arizona, que foi a obra de 31 a 36, e o Eurotúnel, que foi inaugurado em 94. Né? Então, Saturno é pedra, Netuno é água. Saturno e Peixes lida com represamento, mas tanto pode ser um represamento para gerar energia, mas também a água pode ficar parada, né? Estagnada, e, consequentemente, o emocional, né? A criatividade, a espiritualidade. Então, tudo depende dos aspectos que Saturno vai fazer no mapa de cada um, com os devidos planetas, né? Mas ele tem essa coisa do limite, né? De amadurecer o nosso corpo emocional. Outro exemplo aqui, com Saturno em Peixes, o movimento hippie, que veio mexer, ruir as estruturas, né? Que já não estavam servindo para a nova geração, para uma nova etapa aí humana. Então, Saturno em Peixes estava nessa época do movimento hippie trazendo uma reestruturação, né? Aquilo que era pré-estabelecido, que parecia seguro, começou a se dissolver. E também Mandela, que ficou preso durante 27 anos. Ele tem Saturno no ascendente, sabe? E justamente ele foi presidente da África do Sul em 94, quando Saturno estava em Peixes. Olha que interessante, não é? Pois então, outro ingresso aí importante, que eu já fiz um vídeo sobre isso, farei outros, é de Plutão em Aquário. Então, Aquário é o que a gente ainda não conhece, né? É o novo, é o inusitado. Aquário é regido por Urano. Urano tem a ver com o espaço celeste, não é? Com a astronomia, com a astrologia. Então a gente pode comparar esse Plutão em Aquário aí à sonda Voyager, né? Que ultrapassou os limites do nosso sistema solar e vai trazer muita novidade aí para a gente, né? Isso também no nosso campo mental, né? Aquário tem a ver com o mental coletivo. E a última vez que Plutão esteve em Aquário foi de 1778 a 1798. Foi a época do Iluminismo. E agora vai ficar de março de 23 a 2044. Então as mudanças serão radicais, sobretudo na tecnologia. Podemos perceber cada vez mais que vivemos numa realidade holográfica, a IA cada vez mais potente, muito controle tecnológico. Então tem o lado muito interessante desse trânsito, mas também pode ter um controle absurdo, não é? Justamente através da tecnologia. E para exemplificar aqui, vocês sabem que o Elon Musk, ele está desenvolvendo um telefone, né, que se chama Tesla Pi. Pi, daquela expressão matemática, né, daquela referência matemática. E parece que vai ser lançado em 2024. Vamos ver. Olha, esse telefone vai revolucionar a nossa comunicação, mas, sobretudo, a manipulação através da comunicação. O controle, sobretudo. Por quê? Esse Tesla Pi vai ter conexão direta com os satélites Starlink, que a gente sabe que já estão rodeando o nosso planeta, né, cada vez mais, trazendo até interferências para que os astrônomos observem o céu, sabe? E essa conexão direta com esses satélites é para propiciar a comunicação com outros planetas, porque a gente sabe que o Elon Musk quer povoar Marte, né? Colonizar Marte, onde ele que vai ser o rei, né? E
Então vejam como as coisas estão indo para um ponto muito impressionante, né? Agora, qual é o grande perigo, na minha maneira de compreender? Uma outra questão aqui. Esse telefone vai ter conexão direta com a Neuralink. A Neuralink também é um outro projeto muito avançado já do Musk para conectar a nossa mente à internet, a internet das coisas, né? A IA. E ele disse que essa conexão vai aumentar a capacidade mental, né? Mas a que preço? A que preço será? Será que isso não vai interferir muito nas nossas decisões? Será que a gente não vai receber muita mensagem subliminar? Será que isso vai cada vez mais nos capturar para um sistema artificial de inteligência, nos afastando da nossa essência, né? Do nosso eu superior? Então, vejam que essas mudanças planetárias, elas são importantíssimas. Esse Saturno em Peixes por quase 3 anos vai mexer muito com a estrutura espiritual. Pode sim haver um aumento de pobreza, por exemplo. Pode haver alguma coisa ligada à Big Pharma. A gente tem que tomar cuidado para que não nos obriguem a usar coisas que a gente não quer, né? E, enfim, e esse Plutão em Aquário que vai nos introduzir totalmente, de vez, sem caminho de volta, para essa conexão com o sistema artificial de inteligência, né? Então a gente tem que perceber quando isso está sendo um progresso e quando está sendo um grande controle, né, tecnológico. Então essa lua cheia, ela traz essa pegada, né? Vamos celebrar a saúde, a lua na casa 6, né? Vamos iluminar a nossa espiritualidade com o Sol e mais esses outros 3 planetas em Peixes. Vamos finalizar aquilo que não presta mais na nossa vida, porque a lua cheia deixa a gente ver com clareza, sobretudo, tudo que a gente começou lá na lua nova. Ok, meus amados? Então, cada vez mais observem para onde está indo esse balanço da carruagem na nossa humanidade, porque daqui para frente, cada um de nós vai ter que tomar uma decisão muito pessoal que vai implicar muito no coletivo, né? Na medida que as coisas vão se acelerando e a gente tem que ter a capacidade de discernimento do que é bom para a gente e do que não é. Ok, meus amados? Eu agradeço a companhia e se vocês gostarem, deem um like, porque é a única forma desse canal permanecer, porque é assim que o algoritmo entende, tá bom? Então, uma lua cheia de celebração, de muita saúde, mas muito cuidado porque Marte estará ativando Sol e Lua. Então, a chapa ainda vai ficar quente, ok? Um grande abraço para vocês e até breve.